Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Marielle, Marilene, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, pessoal? Vamos iniciando aí a gravação da noite de hoje, já deixar gravando. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo e a parte da apresentação se já está ok na tela. Daniele, Pouqueiro. Fazer só a nossa introdução, né? E aí espero mais alguns minutos, colegas. Hoje é dia 19/4. Mudei aqui o meu calendário. De 2021, disciplina de Direito Civil, Direito das Coisas. Tarciana, você está me ouvindo bem aí? Daniele, Tarciana, está me ouvindo bem? Oi, professor, sim. Está ouvindo? Ah, beleza, obrigado. O pessoal aí não me falou nada. Muito bem, então vou aguardar mais um minutinho. Hoje é dia 19, vamos falar sobre Direito das Coisas, vamos fechar nossa temática da parte de posse, propriamente dito, né? Por mais que a gente ainda vá continuar em algum momento, quando discutir direitos reais, ter uma comparação com a parte de propriedade, com a parte de posse, né? Mas nós vamos fechar hoje um tema importante, já entrar na sequência aí com direitos reais, já entrar em propriedade e pegar temas bem específicos dos direitos reais, começando daqueles mais importantes para a nossa prática, para exame de ordem, tudo, ou seja, já vamos entrar ali olhando para as espécies de uso capião, algo que a gente já alertou aí da importância, né? Vários colegas no interesse. Então vamos começar já, e as perguntas vão surgindo, e os colegas que foram chegando vão poder discutir e posteriormente fazer uma revisão ou estar estudando aí pela primeira vez, né? Muito bem, já falei o dia de hoje, 19/4/2021. Estamos ainda por meio de plataforma, por meio da plataforma diante da pandemia. Me parece que pode haver aí alguma mudança nas semanas seguintes, mas de acordo que houver mudanças, a nossa direção, coordenação vai nos falar, né? Meu nome é Enéas, todo mundo, ou aquele que não me conhece, está vindo aí pela primeira vez, tem uns alunos novos, né? Está aí o meu nome, sou mestrando em Direito pela UF, qualificando agora, meadoando e defendendo possivelmente não, defendendo aí no final desse 2021. Bom, livro base sempre está na tela, do professor Anderson, a gente cita, dentre outros, esse quadro também de fonte da obra do professor Anderson Schreiber, onde ele divide, vamos dizer assim, a nossa disciplina na parte de posse e direitos reais, né? Direitos reais, estes que nós vamos já ir ao encontro, não de encontro, mas ao encontro aí, né? Ou seja, com interesse na parte de propriedade, já de início, depois fazendo a sequência de cada ato. Hoje, então, nós vamos avançar. Boa noite, Jonathan. Hoje nós vamos avançar, fechar essa parte, como eu disse, das ações de manutenção. Hoje o dia, a noite, é da gente fazer essa diferenciação prática, vamos dizer assim, da manutenção, da reintegração e do interdito. Fechamos a um tema importantíssimo do direito civil e do processo, por isso a dedicação tamanha, porque é muito bem-vindo na primeira fase, é muito bem-vindo na segunda fase de civil. E existem dois momentos que nós trabalhamos muito essa temática das possessórias. Existem dois momentos específicos. Neste, no direito das coisas, no direito civil. Conjuntamente, eu faço isso de maneira também dialogada com o processo civil na parte dos procedimentos especiais. Então é importante casar essas duas disciplinas que, logicamente,
se dialogam, né, há muito tempo, né? Então, na sequência, nós vamos ter relembrar, né, que a gente fechou na aula passada, a questão da fungibilidade, a questão da acumulação, da desnecessidade de ter uma reconvenção e já fazer um pedido contrário. Então, são pontos que eu estou relembrando da aula anterior, quando os colegas vão chegando, né? Então, se nós falamos, Enéas, quais são as formas, né, quais são as ações possessórias que eu posso propor para resguardar o meu direito caso eu não utilize da autotutela que nós já pensamos. Então, você vai ter que delimitar bem isso. Então, eu tenho isso é uma competência nossa do semestre, tá bom? Eu tenho a manutenção, eu tenho a reintegração e o interdito. Isso, para mim, parece que já está bem claro. São 3 ações, Enéas, específicas de possessória, sim. Depois a gente pode fazer um comparativo, mas aí eu faço isso mais voltado para o processo, que é embargo de terceiro, que é né, não é possessória, mas vamos dizer assim, parece, né, vamos dizer, como um meio também de impugnação, né, como ação mesmo, né? Mas o meu foco é essas 3 espécies, porque nós estamos tratando de posse. Qual que é o artigo do Código Civil que eu quero que você tenha anotado? Você já anotou, quem não anotou, aproveite, né? Do Código Civil específico, 1210. Então, você pega o artigo 1210 lá no Código Civil, né? O possuidor tem direito a ser mantido, no caso de turbação, instituído no caso de bullying, segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Já lemos esse artigo? Já lemos, por isso que eu estou avançando, né? Então, esse é o artigo principal para nós, né? Vamos dizer assim, na hora que eu falo das ações possessórias, tá ok? Então, você já notou turbação, a perturbação que nós vamos ver, né, na questão da manutenção, o esbulho, que nós vamos detalhar, mas também você já tem conhecimento, é a perda integral da posse, e aí eu vou pensar em reintegrar. E na questão da violência iminente é o próprio interdito, né? O nome da ação é esse, né? Interdito proibitório. O nome da ação é esse. E nós vamos raciocinar também hoje. Todos sabem, mas eu repito as aulas, né? Nas aulas, para que você, seu nome, imagem que tiver, que não quiser que venha para a rede mundial de computadores, fique à vontade, né? Fique à vontade, porque será colocado na rede mundial, e aí nome, etc. Coloque só, se quiser abreviar, ou colocar só o primeiro nome, né? Caso contrário, você já está ciente, né? Que mais? Outro ponto também que eu gosto de alertar pode perguntar a qualquer momento, e dê uma respirada, eu já sei que você quer falar, já escutei, já te dou faço minha pausa e você fala, a qualquer instante, né? Todos os meus alunos, ex-alunos e novos alunos sabem o meu lema. O nosso lema é pergunte agora ou não fique calado para sempre, não adianta nada, ou pergunte depois, né? Pode perguntar aqui, pode perguntar ao final, pode perguntar, eu deixo alguns minutinhos ali para as dúvidas, às vezes o colega não quer perguntar agora, pode colocar no chat, eu não estou lendo agora, mas no finalzinho que eu dou um tempinho eu já leio, né? Então já ficaram aí as orientações. E tem um e-mail também, que sempre eu deixo para as turmas, e nós nos conversamos muito pelas mídias, né? Por meio das mídias sociais. Olha lá. Já entendemos, já citei o artigo, então vamos caminhar. Isso aí nós falamos na aula passada, né? Nós localizamos, eu pedi para você anotar no seu código, você já fez isso, vai te ajudar agora. Mas não posso anotar porque tem o exame de ordem, segunda fase eu vou fazer civil, né? Tem alguns colegas me procurando para ser a parte de orientador, e eu me sinto muito tranquilo nas nossas disciplinas para a parte, se puder auxiliá-los, né? Eu falo tranquilo na parte para auxiliá-los, aqueles que tiverem esse desejo na área. A minha linha de pesquisa é processo, gosto, a minha paixão nesses últimos 20 anos, mas a linha de pesquisa dentro do processo é trabalhar com o direito material civil, o direito material administrativo, que é a administração pública, né? Que a gente chama de direito administrativo, é o direito material substantivo, material do meio ambiente, que é a minha linha hoje de trabalho também,
Então, fiquem à vontade. Eu só me lembrei que uma colega falou de responsabilidade civil, que é um desejo na área responsabilidade do médico, né? Lá na década de 2000, iniciozinho de 2000, eu advoguei muito para algumas nessa área, né? Que era né, só abrindo um parênteses, estava começando essa discussão mais intensa em Cuiabá, principalmente, e aí para o Mato Grosso, né? E foram se especializando algumas bancas nessa responsabilidade civil, é um tema interessante também da área de direito civil, né? Bom, avancemos na nossa matéria de hoje, né? A questão da defesa propriamente dita, essa autotutela é muito importante, que nós falamos na aula passada. Nós já lemos o parágrafo 1º de 1210, mas eu gosto muito do direito positivado, do direito à legislação, como a gente tem no código, né? Então, eu sempre peço para o aluno, entre um resumo e a leitura do código, principalmente para a primeira fase, vai ajudar muito na segunda, a leitura do código, aí depois você vê o resumo. O possuidor turbado ou esbulhado pode manter-se ou restituir-se por sua própria força. Contanto que eu faça logo, os atos de defesa, o desforço não pode ir além do dispensável manutenção e instituição da posse. Nós já lemos esse parágrafo, estou avançando, né, que foi o tema das últimas aulas, né? Alguns colegas vieram, outros, né, estão lembrando aí, né? Se tiver dúvida, né, muitos me perguntam, não faça autotutela, mova ação possessória, seja para manutenção, reintegrar ou o interdito, né, para você não perder o direito que você tem e inverter a situação, tá certo? Isso aí já tenho falado, né? Já diferenciamos, né, o possuidor do mero detentor, não é isso? Essa legitimação ativa da ação possessória, nós não temos dúvida, né? Só me localizo dentro do código de processo, gosto que vocês já estejam utilizando lá, né? Vai lá no 560, Enéas, não sei manusear direito, pega o seu vadimeco, já tem a separação, né? Processo civil, direito civil. Então, a gente está na codificação processual. Vocês têm uma noção, quando a gente trabalhou com teoria geral, de processo, né? E tem-se muita noção também na parte do início ali do direito constitucional. Alguns colegas gostam, como eu faço, de trabalhar também. O possuidor tem direito a ser mantido, diz o artigo 560, que você pode e deve ler em conjunto com o 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. Já lemos? Semelhante ao que foi lido no Código Civil? Semelhante, né? Legitimação passiva, obviamente, aquele que está causando o esbulho, a turbação, a ameaça, né? Dentro dos vícios que nós já pensamos, o vício da violência, o vício da, né? A parte temerária, né, daquele possuidor, né? Então, o polo passivo da nossa ação, e hoje a gente vai adentrar um pouquinho nisso, é muito comum a gente ter vários no polo passivo, a gente já até pensou isso, e hoje vamos localizar, né, tendo vários no polo passivo, aquelas invasões, e a forma de chamá-los para dentro desse processo, né? Tem dúvida nenhuma, serão chamados. Mas como que eu vou saber o nome de 10, 15, 20, 30, enfim, pessoas que, né, que causaram aquele esbulho, né, que estão causando essa turbação, essa perturbação. Nós vamos ver que você não precisa saber o nome dos 20, dos 30 de todos, mas pelo menos o local você tem que saber, porque afinal você está alegando que tem melhor posse, né? Sua posse não é violenta, não é injusta, sua posse não é viciada. Então, o local, obviamente, você tem. E aí, quando o oficial vai até lá, nós veremos, ele vai fazer esse detalhamento, essa distinção, né, daquele que será o polo passivo. Então, se você chamou lá do vulgo Zé Grilo, do vulgo, né, fulano de tal, o oficial vai até o local para fazer a citação, que é essa forma de chamar para dentro da relação processuária, no caso que nós estamos pensando, e ali ele individualiza. É comum isso nas ações? Não, não é comum.
é comum nas ações possessórias, nessas que nós estamos pensando já, né, fechando a parte da posse, né? Falamos da fungibilidade, isso é muito importante para as possessórias, anote mais uma vez, quem vai revisar depois, quem está estudando. Quando forem estudar procedimentos especiais, eu quero que o seu vadimeco seja outro, né? Caso você possa. Mas se não, esse que você está usando agora, esse artigo 554 do Código de Processo, hein? Aí o iluminado vai lá no Código Civil, que não tem nada a ver na fungibilidade, né? Não é Código Civil, é processo civil. Então você vai andar um pouquinho no seu vadimeco, e espero que você esteja fazendo isso, a tal ponto que, na hora que você for estudar, chama-se procedimentos especiais, a maioria das faculdades trabalham isso no sétimo, né? Alguns vocês estão no sexto, sétimo, vocês vão um pouquinho à frente, né? Vai pegar vocês, acho que mais lá para o final já então, né? Oitavo, não. Que são os procedimentos especiais. Então, o 554 já está anotado, do Código de Processo Civil, nós já falamos sobre eles, né? Você já foi lá nas ações possessórias, a propositura de uma possessória em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e o outorgue a proteção legal correspondente àquele cujos pressupostos estejam provados. Você fala, o que é isso, né? Lá na frente vai ter a hora da revisão, mas é bem simples, né? Já trago o exemplo que está lá, para você que vai estudar depois, vai fazer revisão, está seguindo aí os slides, está seguindo o material. Aí você vai observar, ao propor uma ação possessória, você pode falar, excelência, eu estou sendo ali perturbado, estou sendo ameaçado. E aí você propõe uma ação para se manter na sua posse, você alega uma posse justa. E aí, ao propor a sua ação, antes até mesmo ali, em questão de dias, antes do magistrado fazer aquele juízo de admissibilidade das condições da sua ação, você vai e informa aquele juízo de que houve ali já uma modificação, né? Na verdade, eu quero ameaça, passou a ser esbulho. Então, em vez dele extinguir a sua ação, né, e você está pedindo liminares, está pedindo uma liminar, né, uma liminar para ser mantido, né, inaudita altera par, sem conhecimento da parte contrária. Então, você vai falar, excelência, mas agora é para manter, eu quero a liminar para manter na posse. Isso é fungibilidade dentro das possessórias. Anote, é importante, já vimos na aula anterior, estou fazendo aqui uma breve revisão quando os colegas estão chegando, mas eu sei que você está anotando que é de extrema importância. E como eu disse, falou em fungibilidade, lá depois no processo civil, propriamente dito, estudando os procedimentos especiais, você vai falar, poxa, lá atrás, aquele Enéas, né? O Enéas já tinha nos falado dessa possibilidade de aproveitamento daquele processo sem a sua extinção, né? Importante, já disse também, não só nas ações possessórias, a gente chama manutenção, reintegração, interdito, mas também nos recursos cíveis, que vocês vão estudar, que dentro da paixão do processo civil, que eu digo, que eu tenho nos últimos 20 anos, a essência indiscutível é o estudo dos recursos no processo civil, uma matéria extremamente prática e extremamente usual dentro no nosso dia a dia. Lógico, todas as disciplinas o são, mas essa é muito interessante. Por que eu disse dos recursos? Porque eu já disse também. E lá haverá a fungibilidade. Inés, também terá lá a fungibilidade dos recursos? Eu proponho uma ação, um recurso especial e ele é admitido como extraordinário e vice-versa? Sim. Hoje, taxativamente, de 2016 para cá. Bom, então a parte da fungibilidade você já notou, nós já discutimos, né? A acumulação de pedidos, que também é uma característica das possessórias, que está dentro, né, do processo civil, e nós também enxergamos dentro do Código Civil essa possibilidade de não só pedir a reintegração, não só pedir a manutenção da posse, mas também, se tiver
uma indenização, uma perdas e danos, uma indenização pelos frutos, você colocará tudo dentro da mesma ação. Isso é muito importante também. Então, não preciso estar propondo outras ações, né? A questão também das medidas necessárias para o cumprimento da liminar. Mas o que é uma liminar, né? Às vezes você tem uma noção da teoria geral de processo, às vezes você tem uma noção das liminares. A ideia é essa mesmo que você pensou, né? Então, antes, vamos dizer assim, de eu ter todo o desenvolvimento, né, o procedimento, os atos, vamos dizer, daquela ação estarem ocorrendo, né, citação, contestação, né, o magistrado já, fazendo a admissibilidade da sua ação, ele já te defere, né, vamos dizer assim, aquele pedido que será, ao final, julgado procedente ou não. Né? No caso, ele já estará analisando, né, por isso a palavra liminar, ou seja, de pronto, né, a sua pretensão. E quando eu falo inaudita, não é maldita, é inaudita altera partes, você já anotou também, sem conhecimento da parte contrária. Né? Vamos ver uma exceção que não pode ocorrer essa concessão da liminar, sem ouvida quando for um órgão, né, um órgão público, né, da administração pública, né, nós vamos ver e nos localizar. Então, essa imposição de medida que está aqui na tela de maneira destacada, é que o magistrado pode, ao conceder, né, a tutela a liminar, né, ou a tutela provisória, como queira, ele pode colocar a aplicação de multa, por exemplo. Então, se a parte não devolver, se a parte não deixar, né, que é um não fazer, no caso da perturbação, da turbação, pode aplicar uma multa a dia, né, ele pode aplicar o que nós chamamos de astreintes, que são multa, né, que é muito comum. Mas é só isso que não pode aplicar outra medida? Pode, né, dependendo da situação, mas em regra é aplicado muito prático a multa, né, pelo descumprimento. Então, por isso que fala em posição de medida necessária e adequada, né, para evitar uma nova turbação, esbulho, para cumprir a tutela provisória, né. Isso é importante, já comentamos, né, esse caráter dúplice da ação possessória também você já notou e é importante, né, e foi diretamente lá no 556 do Código de Processo, mais uma vez, né, fique atento, já notou, listou ao réu, ao requerido, lá o João Grilo, na contestação alegando que foi ofendido, demandar a proteção de posse e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação. É um verdadeiro contra-ataque, como vocês já notaram. Não preciso ter, então, nas ações possessórias, reintegrar, manutenção, interdito, a reconvenção. Alguns chamam de pedido contraposto, até na hora da revisão à frente, que eu coloquei os slides para depois você, ao estudar, fazer a revisão. Há alguns doutrinadores que chamam de verdadeiro pedido contraposto, mas o pedido contraposto, nesses termos, na verdade, surge dentro dos juizados especiais, né? E lá você não tem a reconvenção, que é aquele contra-ataque, como eu disse, dentro da própria ação, mas lá você tem, dentro da contestação, essa possibilidade de falar, excelência, no caso aqui da possessória, né? Excelência, eu tenho melhor posse. Então, não é o Raimundo, autor da ação possessória, que tem a melhor posse. Pelo contrário, está aqui, ele vem demonstrando que ele tem a melhor posse, a posse justa, não há violência, não há clandestinidade, nada. E aí ele solicita na contestação, e tem que fundamentar e requerer, né? Não basta, olha, sou eu o melhor, não, tem que fundamentar, a gente vai ver essa sistematização de competência, de legitimidade, e na contestação, o que é contestação, né? Estou falando com vocês às vezes. A contestação é a defesa, a regra do requerido. Então eu tenho a ação, princípio mais do que falado da ampla defesa do contraditório, né?
E digo mais, o acesso à justiça, que é o direito de petição, também é possibilitado ao demandado, ao réu requerido, por meio de defesa, contestação também. Então ele vem e faz a defesa na ação, né, dentro da própria ação, né, dentro da própria ação possessória, e na contestação ele fundamenta dizendo esta melhor posse. Ah, Inés, então ele pode usar, o magistrado pode julgar improcedente a ação para o Raimundo e procedente a ação para o Zé Grilo, que já é identificado, qualificado na sua contestação, deixa de ser Zé Grilo e é José da Silva e todo com suas identificações? Sim. É essa a ideia. É essa a ideia do legislador quando fala nesse caráter dúplice da ação possessória. Então, deixo isso registrado novamente, já discutimos, né? Quero que você deixe isso anotado. Quando, Inés, ouvi falar novamente, estou praticando, acho que vocês já estão, algumas já estão começando o simulado, né? As ações simuladas, eu gosto muito da Fernanda Tartuccio, eu gosto muito da obra do Gediel, eu gosto muito da obra do Darlan, cito ele aqui à frente já, do Barroso, e pode surgir, né, no estágio simulado, as ações possessórias, né? Muito bem. Um ponto primordial aí é diferenciar quando nós falarmos em possessória e petitório. O juízo possessório é o que nós estamos pensando até hoje, vamos dizer assim, com mais afinco, né, com mais detalhe, falar em manutenção, reintegração. Já na sequência, falando em direitos reais, olhando para a propriedade, né, a gente vai pensar nessa terminologia também do juízo de petitório. Mas na prática, o que é isso? Vamos lá, sendo bem objetivo. Eu sou proprietário e tenho uma posse justa, mas eu fui esbulhado. Se eu quero ter a discussão de propriedade e dizer, eu estou aqui, eu tenho matrícula do meu imóvel, sou proprietário, eu quero ser reivindicado, né? Ação reivindicatória, excelência. Então, eu estou discutindo propriedade. Então, eu não vou discutir posse, né? Eu só coloco esses dois termos aí já de agora, que na hora da leitura, até na obra básica, até não, na obra básica e nas obras complementares, às vezes você vê esses termos, né? Ação possessória e ação petitória, né? Então, falou de ação petitória, estou discutindo direitos reais, propriedade, né? E aí, o termo que nós vamos avançar. Distinção entre essas ações, logicamente, uma eu trato de posse e outra eu trato, né, de propriedade propriamente dita, ou como queira, no termo do próprio Código de Processo Civil, a terminologia, né, o reconhecimento de domínio, né? Então, é uma luta, vamos dizer assim, não digo que é a luta, mas enquanto um advogado, ao propor a ação, eu tenho que ter uma estratégia, né? E a estratégia vai depender do que você tem de documentação e de provas. Então, nesse momento que você tem que observar se vai discutir posse, né? Se você tem uma posse justa, uma posse do seu cliente é uma posse realmente comprovada, melhor que daquele que está lá, né? Não vejo nenhum óbice para discutir as ações possessórias, né? O que mais? Isso aqui foi objeto das nossas aulas, né? Então, entre a discussão de posse e a própria discussão de domínio, isso aqui repetiu o slide, né? O que mais? Nada impede que o requerido, né, intente uma ação de reconhecimento de domínio na pendência fundada exclusivamente em atos concretos de posse. Né, acho que até foi um dos colegas da aula passada está discutindo, o tema do STJ, né, tratando ali que é a próxima aos nossos estudos já dentro dos direitos reais, né, a aquisição de propriedade também por meio de uso capião, né. Eu coloquei um RESP aí até para dar uma elucidada nesses termos, né? Parte de discussão possessória, parte de discussão petitória.
Muito bem. Já discutimos também a questão de força nova, força velha, todo mundo já, né, se localizou dentro do Código de Processo. Um colega, acho que foi Francisco e outro, perguntou: Inês, mas e aí, Código Civil não tem, onde que eu me localizo? Né, e para que serve isso, na verdade? Para que serve? Né? Serve para você analisar, ao propor a ação, enquanto advogado do autor da ação processuária, né, se você tem fundamento para liminar, com base, né, na liminar, com base nessa força, né, menos de ano e dia. Ah, Inês, mas se for mais de ano e dia, passou o tempo, ele não sabia, então ele não pode ter uma tutela provisória? Pode, né? É que facilita na visão do Código de Processo menos de ano e dia, e o mais de ano e dia você vai ter que discutir, né, como tutela provisória. A gente vai pensar nessa tutela de urgência, né, que é um estudo também que eu gosto de fazer muito dentro das tutelas entre cautela e prevenção, a tutela de urgência e evidência, tá? Então esse ponto eu quero que você tenha ele bem discernido aí, já está no artigo 558, todo mundo já se localizou, né? Código de processo, né? Rege o procedimento de manutenção, de reintegração de posse, as normas deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia, turbação e esbulho, né? Passado o referido caput, né, o prazo aí do caput, diz o parágrafo único, será comum. Aí você vai falar, mas por que isso, né? É porque separou procedimento especial com liminar e procedimento comum, que aí você vai ter toda uma ritualística, né? Que a ideia é essa mesmo, né? Uma ideia mais morosa, né? Na hora do procedimento, né? Por isso a gente fala num procedimento comum e de um procedimento especial. Mas o ponto principal é esse, né? A partir do momento que você tem a chamada força nova, ali menos de ano e dia, você ter esse resguardo, vamos dizer assim, da liminar. Ah, então sempre eu vou ter a liminar? Não, não é sempre. Você vai fundamentar e requerer. E, logicamente, vai ficar o critério do juízo, né, para que ele dê o seu juízo de valor. É que você poderá fundamentar e requerer essa liminar com base no 558 do Código de Processo, olhando para o procedimento especial. Ah, então, se for mais de ano e dia, que eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para o Código de Processo, mas não para esse fundamento. Eu vou lá na tutela de preventiva, 300 e pouco, do processo civil, para fundamentar. Você fala, mas eu vou ter a mesma chance. Então, eu posso depois ter uma tutela preventiva no curso do processo, mesmo que eu tenha demorado mais de ano e dia. A resposta é sim, né? Mas o código ele diferencia o procedimento especial, que nós estamos pensando agora, do chamado procedimento comum. Né? Na visão do julgador, também esse convencimento é diferente no procedimento especial, né? Até mesmo quando estamos tratando de ação processual, né? Eu coloquei aí de maneira bem detalhada, né? Essas duas fases, né? Concessão da liminar pelo procedimento especial, se for o prazo de ano e dia, turbação e esbulho, né? Alguns chamam de ação de força nova, ok? Repito, essa terminologia, esse prazo não está no direito material. Eu não estou olhando para o direito Código Civil agora, não. Não estou olhando para o Código Civil. Opa, cadê? Não, não é o Código Civil. Estou olhando para quem, né? Estou olhando para o processo civil, falando, opa, está aqui, né, o direito processual trabalhando com essa temática, tá? Então, fique atento aí, que é importante. Se tem um precedente, tá? Depois leia com calma, é um julgado, né? Uma jurisprudência. Cabível ação processória, né? Está tratando do quê? Força nova, força velha, a ideia do tempo, né? Cabível ação processória mesmo superado ano e dia, com única alteração relativa ao descabimento da liminar para manutenção ou reintegração. E aí, o julgado pertinente aí do tribunal lá do estado de São Paulo, né? Qual que é a diferença principal?
já falei para vocês, né? Questão da concessão da liminar. Aí, aqui está o termo, né? Esse dia me perguntaram como que fala aí, é inaudita altera par. Ah, alteres. Não, alteres não. O pessoal gosta aí. Mas o que significa isso, Inês? É sem conhecimento. Então, eu preciso ser manutenido, ter a minha manutenção ou minha reintegração, independentemente da parte contrária. Mas se ele não conceder de pronto, pode ter uma audiência, a gente vai ver que sim, se o magistrado não se convencer, ele então marca a chamada audiência de justificação, né? Não há vantagem para o proprietário. Atenção. Então aí, se você não tem melhor posse, mas tem propriedade, né? Lógico que aí você não vai propor ação possessória. Esse é um alerta que eu faço aqui. Então aí é melhor, na sua análise, enquanto um advogado profissional, no caso lá do exame de ordem, né? Falar em propriedade, né? Dizer que você não tem a melhor posse, né? Em comparação com quem está lá. Então, você está sendo direcionado para a ação reivindicatória. Diferente, né? A ação reivindicatória, a gente vai até entrar ainda hoje, já tratando, possivelmente, pelo menos a introdução, da parte de direitos reais, né? Aí eu estou trabalhando com direitos reais. Propriedade, né? Propriamente dito, né? Se um dos litigantes for proprietário, estiver disputando a título de possuidores, bom, aí é posse contra posse, né? Detalhei a questão, a diferença, principalmente para a concessão da liminar, né? Estabeleceu no parágrafo único do 558, passado o prazo referido, será comum o procedimento, né? Eu deixei de passar, foi o prazo lá de N dia. O que vai acontecer, né? A liminar de pronto, né? A possibilidade da sua concessão você não tem, mas você tem como fundamentar e requerer uma tutela provisória, né? Eu deixo bem claro isso aqui na sequência, procedimentos, né, sobre bens móveis ou imóveis, né? Sendo o que é força velha, ação de força velha, né? Isso é muito, é uma terminologia processual, parece, né? É aquela ação possessória movida, né, após decorrido o prazo de ano e dia, ok? Isso nós já vimos, já raciocinamos, né? A questão da caução também, acho que eu falei rapidamente nas aulas anteriores, mas peço que anote agora, né? Então, nas ações possessórias, o magistrado, né, a parte alegando, né, que aquele que está provisoriamente na posse reintegrado, ou na sua manutenção, não tem, vamos dizer assim, condições de manter financeiramente, né, uma improcedência daquela ação, ou seja, ele conseguiu provisoriamente, mas ao final da ação ele pode perder a posse, não pode ser julgada improcedente, né? Ele pode, o requerido, ter feito aquele pedido contrário, contraposto, dentro da contestação, falando, excelência, eu tenho melhor posse, eu é que tenho que ficar reintegrado, mas mantido na posse, né? Porque já está. Então, essa discussão vai decorrer dentro daquele processo. E o código e o CPC fala, olha, então, se alegar, falou, olha, ele não tem condições, ele pode, ao final, a ação ser julgada improcedente e ele não tem condições de resguardar, excelência, eu preciso ter uma garantia, né? Até o próprio bem, caso ele não tenha outro, ser a garantia, né? E é isso que fala o processo civil nessa questão de caução. Então, o que eu quero que você entenda agora? Caução com U, tome cuidado, né? É uma garantia que é comum dentro do processo. Na possessória, está sendo posto aqui que, caso alegado pela parte que aquele que foi reintegrado ou está mantido na posse não tenha condições, ele deverá garantir, né? E aí eu até coloco aí para vocês, então, né, essa vai garantir
futuro que, né, pode garantir, né, uma indenização se a ação for julgada improcedente, na verdade. Mas qual tipo de calção? Eu coloquei ali já destrinchando para vocês aí, pode ser real, né, imóveis, né, fidejussório, uma carta de fiança, muito comum a gente ter o seguro fiança também, né, que é um crédito, né, que está sendo posto ali, com prazo, tem que tomar cuidado, né. Então, a qualquer tempo, o demandado poderá alegar essa falta de condições financeiras do autor, tá ok? Que artigo é esse? 559, estou deixando só anotado aí do processo civil, né? Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer calção real ou fidejussória. Perfeito? Acho que eu já tinha comentado com vocês, se não, já fica aí anotado. Isso é na ação processória. Existem outras ações, existem outros momentos dentro do processo civil, com o civil, em que eu terei essa garantia do juízo? Sim, isso é muito comum no processo civil, na fase de execução de sentença, que é o cumprimento de sentença, na fase, uma ação de execução de título extra, é muito comum, sim. Coloquei aqui um julgado também, questão aí da prestação da calção, né? Depois, quem tiver interesse com calma, não é um RESP, né? É Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É lógico que é um poder discricionário do juízo, né? Você vai alegar que o autor não tem condições de, ao final, arcar com aquele processo, em termos até mesmo de indenização, de reintegrar o bem e tudo mais, mas vai ficar a cargo do juízo ali conceder, determinar ou não aquela garantia, né? Aqui um breve resumo também utilizando a nossa obra básica do professor Anderson Schreiber, né? Os efeitos da tutela da posse, que você já tem conhecimento, né? A questão da autotutela, não é isso? Poder acumular ali com, né, indenização por benfeitorias e tudo mais. A proteção processória nessa legítima defesa, né, de imediato, de esforço, né, que não pode ir além ali para a manutenção ou restituição da posse. As ações possessórias, que eu nomino 3 aqui, de manutenção, reintegração e o interdito. Isso é importantíssimo para nós. O legitimado ativo, no caso de propositura da ação, né? Aquele que foi esbulhado, turbado, né? O passivo é aquele que vai causar, né, esse esbulho, e aí nós vamos já pensar na sequência aí de algo mais, nessa questão de vários, né, invadindo ali como esbulhadores, né? Entre um slide 8 eu sempre deixo aí uma obra para pensar. Você consegue encontrar essa obra do Capelletti e do Gar facilmente, já disse isso. Procure, né, na internet, dê uma lida, vai nos ajudar muito para os próximos semestres entendermos o acesso à justiça. Para pensar um pouquinho, hora do raciocínio, e a gente avançar na parte dos direitos reais, né? É um caso que nós já pensamos, vamos dizer assim, quando falamos em possuidor direto, indireto, né? Até citei como exemplo, mas coloquei aí para depois vocês, com mais vagar, né, raciocinarem o caso. O que trata, né? O possuidor direto quanto indireto pode invocar a proteção quanto ao outro. Ok, isso nós já sabemos, o Código é expresso civil. E também contra terceiros? Será um raciocínio que viria numa das questões, né, de avaliação, mas que também pode anotar que poderá vir aí em outro momento. Olha lá. Imagine-se um caso, né, um contrato de locação de imóvel urbano, então eu tenho o locador Raimundão,
né, o locatário ou a locatária Josefina viaja, quando volta foi invadido, né, pelo próprio proprietário. Esse é um caso invadido, eu tenho um contrato de locação, né? Estou ali, meus pagamentos, tudo mais. E a situação é que o próprio proprietário foi lá e invadiu, né? Ou seja, o possuidor que era indireto passou a ser direto. Nesse caso, caberá uma ação de reintegração de posse do locatário. O locatário é aquele que loca, né? É o possuidor direto. Em face do locador, possuidor indireto, pois o contrato ainda estava em vigor. Esse é o ponto primordial, né? Se nós falarmos, então o proprietário não pode reaver, lógico que pode. Nós estamos colocando uma situação aqui, né? Então, primeiro, a pergunta é se ele pode invocar possuidor direto e indireto, e na sequência, a outra pergunta é se ele também pode invocar as ações possessórias contra terceiro. Para a primeira hipótese, estamos respondendo aí. Então, o locatário move uma ação contra o locador, né? Uma ação de reintegração mesmo, porque existe o contrato em vigor e ele deveria respeitar esse contrato. Esse é um ponto interessante aí para nós pensarmos. Vigente um contra terceiro, nós também, logicamente, se ele pobre contra o próprio possuidor indireto, né? O terceiro não temos dúvida, né? E outra hipótese fática, para pensarmos também aí, contrato de locação de imóvel urbano, o locatário, aquele que loca, Josefina, não vem pagando os aluguéis. Opa, então se não vem pagando, logicamente, né, poderia até ter uma ação utilizando aí da lei locatícia, né? Diante dessa situação, o locador o procura e ambos fazem um acordo para desocupação voluntária em 6 meses. Atenção, então fez um acordo. Fim desse prazo, o locatário ainda continua no imóvel. Então, opa, deixei de ter um contrato de locação, passei a ter um acordo, né? Pode parecer que, nesse caso, a ação cabível ao locador, né, é a de reintegração de posse. Por que essa conclusão está errada, diz a doutrina? Usação cabível, aí sim eu já uso a ação locatícia de despejo. Aí eu estou usando a lei 8.200 lá, década de 90, mas que está em vigência, passado por várias alterações. Aí eu cito a lei. O que me interessa é, você observa que invertendo a situação, onde eu deixo de ter a rigidez do contrato de locação, no primeiro momento a resposta da possessória, e neste momento eu utilizaria da lei de locação de imóveis, né? Então, houve um mútuo acordo entre os contratantes para a desocupação do imóvel, cumpre transcrever. Aí cito até aí uns julgados, né? Depois você pode ver com calma, despejo, desfazimento da locação, né, distrato. Em havendo descumprimento da avença, o locador poderá ajuizar uma verdadeira ação de despejo. Não tenho dúvida quanto a isso, usando a chamada lei do inquilinato, né? Manutenção e da reintegração. Aqui eu abri 2 tópicos bem específicos, tá? Para na hora de você fazer a leitura, de revisão, diferenciar. Deixei aí, taxativo, para você também já ter nos seus estudos. O que é a ação? Qual que é a diferença primordial? Acho que isso é importante hoje, né? Por mais que eu falo, às vezes esbulho, turbação, que eu quero que você tenha o foco, ó. Turbação me lembra de quem? Perturbado, estou sendo perturbado. Então, a ação que você vai pensar, a ação, que é a ação que eu vou propor? Ação de manutenção, eu quero ser mantido. Fui esbulhado, esse é o ponto que está aí na tela agora, de maneira detalhada, né? Porque eu estava falando antes, mas agora pontual. Se eu fui esbulhado, perdi a posse, então eu quero ser reintegrado. Eu tenho direito, né? E ele me foi retirado, eu quero ser reintegrado.
São duas terminologias que eu já falei, mas que eu quero que você distinga nesse momento, tá ok? Turbação distingue do esbulho, por quê? O possuidor vem a ser privado da posse, ao passo que naquela, ou seja, na turbação, embora molestado, continua na posse dos bens. Ação de manutenção, né? O possuidor sofre turbação em seu exercício. Perfeito, né? Localizei já aí o 561, são requisitos da ação. Isso eu estou olhando no código de processo. A proporção, o que eu tenho que demonstrar? Se eu estou tratando de posse, eu tenho falando que quem está lá, eu tenho melhor posse do que o João Grilo. O que eu tenho que demonstrar? Que eu tenho a melhor posse. O que eu tenho que demonstrar? Se é uma perturbação e eu quero ser manutenido, a minha manutenção, eu vou postar a turbação. Se eu fui esbulhado, eu tenho que demonstrar e provar o esbulho, né? A data, olhando já para liminar, lembra-se? Então, isso está expresso. Eu tenho que falar da data, quando aconteceu, né? A continuação, né, na ação de manutenção ou a perda na ação de reintegração. Esse artigo ele é importantíssimo, tá? Dentro dos requisitos da ação possessória. Primeiro tópico que está ali, só destaquei para hoje, para a gente fechar essa temática e avançar na propriedade, né, de direitos reais, dentro daquelas espécies, né, que a gente vai ver. Então, coloquei aí a questão da posse, né, pressuposto fundamental, tem que demonstrar se a sua posse é melhor do que do outro, né, se ela é justa, né, onde que está, né. Não vou discutir aqui a questão, não, aqui que eu digo na posse, na questão da propriedade, mas pode ser utilizada até para demonstrar, né, que você tem, sim, aquele ânimos, né, que você tem, sim, ali uma posse, pelo menos um indício, né, da posse justa, né. Que mais? Questão ali do inter vivos, causa-morte, a gente já pensou, né? Questão da escritura, né? A sucessão, direito sucessório, que muita gente trata também no momento de posse, é automático, né? De acordo com falecendo para o legislador, automaticamente passou os seus herdeiros. Lógico, eu sei que tem que ter ação, tem que ter inventário, né? É uma jurisdição voluntária, mas a ideia é de que aquele direito já foi transferido, né, para os seus sucessores, né? Cito aqui alguns julgados, ainda pensando naquela cláusula constituinte, né? A falta de prova. Bom, se você não tiver prova, a regra geral, você não vai ter sequer a liminar, se tivesse a pretensão, e, logicamente, né, o julgamento da improcedência da ação, né? No caso da turbação, nós temos que provar também essa perturbação, ou o caso do esbulho, já falamos, né? Provar que o réu vem penetrando em seu terreno, está perturbando, extraindo lenha, né? Colocando animais no pasto, utilizando caminhos que você já tinha delimitado. Isso são exemplos de perturbação, turbação, né? Esse embaraço do exercício da posse, né? Uma ofensa menor em relação ao esbulho, com certeza, né? O esbulho você perde a posse, né? O esbulho propriamente dito, você se vê privado mediante violência, clandestinidade, né, abuso de confiança, quer dizer, esses vícios da posse, né? A violência, a clandestinidade, né, a precariedade. Lembra dos vícios da posse? É o João Grilo invadindo, né, a sua área, né? Ah, mas cabe ao possuidor, na ação possessória, demonstrar que houve os vícios que ocorreram? Sim, né? Você vai comprovar e demonstrar, né? Principalmente para fins da liminar. Caso ele não o conceda, nem na audiência de justificação, né? Você vai ter a continuidade do processo, né? Mas não sendo ali reintegrado no caso do esbulho, né? Então,
pode ter ocorrido, né, questão mediante violência, né, despojado ali da sua posse mediante violência. Restaurar. O que eu quero com a minha ação de reintegração, né? Eu quero restaurar a minha situação processual, né? Pode ocorrer também por meio do clandestinidade, né? O prazo de anidia tem início a partir do momento que o possuidor toma conhecimento da prática do ato, isso é importante. Não sei se foi nessa turma ou em outras discussões. Pergunta, mas que momento? E se ele é clandestino, né? Lógico, se você não tem conhecimento. E aí vem ter conhecimento a partir daquele momento ali, você vai acionar o Estado, ou até mesmo, se possível, uma autotutela, né? Não havendo oportunidade para o esforço imediato, deve ser exercido logo após, ainda no calor. Isso se você for utilizar a autotutela, né? Data da turbação, prova da data ou do esbulho, né, da turbação do esbulho, até para fins do procedimento, que aí você está de olho na liminar, menos de anidia, que nós já falamos, né? Passado esse prazo, aí procedimento comum. Ah, né, mas eu não consigo ter uma tutela? Pode ter a tutela provisória no curso, né? Esse prazo de anidia é um prazo decadencial. O que é isso? É fatal peremptório, né? Não vai suspender ali durante prazos e tudo mais. Decorrido este prazo, sobrará propor uma ação pelo procedimento comum, né? Vai ter contestação, né? Toda uma sequência que em regra é mais ordinário, mais demorado, né? Se a turbação, né, resulta de vários atos, né? Eu até dei um exemplo assim, não sei, acho que foi para vocês, a construção da casa, o edifício, comércio, prepara o terreno, isso tudo eu estou falando, não é nem turbação, é esbulho, né? A contagem deve fazer do ato inicial, ou seja, desde o momento que ele entrou para preparar o terreno, limpeza e foi construindo, né? Ah, mas eu não tinha conhecimento, foi clandestino. Bom, aí é diferente, aí quando tiver conhecimento. Início da contagem, da violação da posse, né? Lógico, quando há um ato violento, né, e você já tem conhecimento, né? O clandestino, né, foi feito ali às escondidas. No último caso, para o ajuizamento terá início a partir do momento que tomou conhecimento, ou seja, estou falando do vício da posse, clandestinidade, né? Ato praticado publicamente, né? Você já vai ter ciência, né? Vai saber o que está acontecendo lá, né? Na prática, eu vou uma vez por mês lá no lote lá de terras que eu tenho. Eu fui hoje, volto daqui a 30 dias e naquele período houve a invasão. Quando eu voltar daqui a 30 dias, poxa, opa, agora eu estou sabendo, se alguém me avisar antes, né? É diferente, né? Continuação perda, você vai demonstrar, né? Se você está ou não na posse, até para fundamentar se você quer se manter ou se quer se reintegrar, né? Procedimento na petição inicial, só citei alguns artigos, não é o momento, vamos dizer, de destrinchar com vocês aqui, né? Mas eu vou detalhar essa parte, por exemplo, de quando há vários que eu não tenho o nome de quem está lá e poder realizar essa citação pelo oficial de justiça, obviamente, ali, pessoal, mas e ele identificando na hora que o fizer, né? Citei aí requisitos inicial, porque vocês já estão, acho que no estágio simulado, já estão tendo uma noção de sistematização de competência, legitimidade ativa, procedimento, passivo, fato, direito e pedido, né? Essa é a prática, né? Mas eu não faço assim, pode ser diferente, contanto que tenha competência, legitimidade, causa de pedir, né, fato e causa de pedir legal e pedido, sem problemas. Aqui é um ponto que eu destaquei, né? Identificação das partes, indicando nome, prenome. Essa é a regra geral. Estado civil, profissão. Ah, Inés, estou no exame de ordem, não tem, o que eu posso fazer? Escrever do jeito que está aí. Tem o nome dele, Raimundo. Você vai colocar Raimundo. Mas não tem estado civil, profissão. Vou criar. Não vai criar, né? Você vai colocar estado civil, profissão, né? Só escrever.
ou colocar entre parênteses, né, coisa que eu fazia muito com meus alunos da prática, de colocar entre parênteses qualificação. Né? Quem são, né, quem estará ali, né? E se foram vários, né, famílias que invadiram lá, né, como é que eu vou identificá-los? Não vai conseguir identificá-los, né? Essa invasão de grandes áreas, né? Número indeterminado de pessoas. Então, como é que eu vou individualizar? Não vai. Ah, então eu não vou propor ação. Vai propor ação. Eu cito ali um exemplo à frente, com esse intuito de o oficial poder chegar lá e individualizar. Às vezes você vai ter alguns nomes, né? Lógico que o local, como eu disse, tem que ter, né? Então, localizo para vocês, né? O 554. Parágrafo 1º. No caso da ação que figura no grande número de pessoas, já anota aí, quando for propor ação no simulado, na prática, né? Serão feitas a citação dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação dos demais. Olha que interessante. Então, não crie uma limitação ao direito de ação. Eu não crio uma limitação do acesso à justiça. Por isso, da obra de Capelletti, de Gara, ali, para você ter uma noção. É uma obra clássica. Né? Passar pela graduação sem ouvir falar na obra de acesso à justiça, não é legal. Tem que, pelo menos, né, saber que existe e, de preferência, fazer uma breve leitura, né, que vai nos dizer o porquê eu leio o artigo 5º, 35 da Constituição Federal, que fala do direito de ação. Né? Nasce aí também nas discussões. Aliás, então, o que é citação? Citar, deixa eu alertar vocês, né? O que é isso? Citação. Então, eu tenho Raimundo propondo ação, e tenho João Grilo e outros que estão, né, que serão acionados nesta ação. Como é que eles vão ter conhecimento da ação? Como é que eles são chamados? O termo é citar. Já anote aí, tivemos uma noção na teoria geral, né? A citação por meio de oficial, e a citação fictícia que a gente fala é chamado por edital, né? Ou seja, os demais que vierem a ter conhecimento, né? MP tem que participar, se tiver... É muito comum ter pessoas também hipossuficientes, né, em grandes áreas que invadiram, também a participação da Defensoria Pública. Pega aí o 554 do Código de Processo. Atenção. Parágrafo 1º. No caso de ação em que figure possessória, né, no polo passivo, grande número de pessoas, isso é muito comum, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que foram encontrados no local. O oficial vai lá e fala, como é o seu nome? Qual é o seu nome? Daqui, identidade. Não quero falar, tira foto. Características físicas, né? Tem um oficial de justiça que já é prático nisso. Citação dos demais, por edital, determinando-se a intimação do Ministério Público, que ele é o gestor da lei, antigamente a gente falava fiscal, né? E se envolver pessoas com situação de hipossuficiência à Defensoria Pública. Olha que legal. Isso é uma novidade. Pegaram aí, né? Identificação das partes, né? Procurará os ocupantes, isso nós já vimos. Determinar que dê ampla publicidade àquela ação, isso é muito comum, jornais, jornal local, não só rádios, né? Interior nosso aí, as rádios chegam muito mais fácil, né? E o valor da ação? Então eu estou pensando, competência. A competência, até um detalhei para vocês, regra geral, o local do imóvel, né? Então, se eu estou discutindo uma área, né, uma ação possessória no local tal, regra geral, nós temos a ação proposta, né, dentro. Aqui em Mato Grosso nós temos quando houver conflitos agrários, né? Aí nós temos uma especializada de conflitos agrários, né? A toda ação, e vocês que já estão tendo essa prática no estágio simulado, a toda ação eu tenho que ter um valor atribuído a ela. Onde que está dito isso? Pega aí o seu artigo 291 do Código de Processo, só para se localizar. Toda ação, mas ele não está dizendo aqui que a ação processória tem que ser o valor do imóvel que está sendo objeto
da reintegração, da manutenção ou do interdito. Sim, mas aí, na sequência, nós vamos lá. Vou pegar o 291, pega aí, já vai anotando. Eu acho que esse eu li com vocês na teoria, mas se não tiver anotado, anota aí. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Vou dar um exemplo, abrindo um pequeno parêntese. Eu tenho uma ação que chama-se mandado de dedo, mandado de segurança. O mandado de segurança, ele vem previsto em uma lei federal de 2009, 12 mil e tanto, e ele vem previsto na Constituição. Mandado de segurança individual, coletivo, vocês vão ter o processo constitucional. Ou constitucional 1, né, é muito comum falar. Tá, eu quero defender um direito líquido e certo contra o ato de uma determinada autoridade coatora. Essa é a ideia do mandado de segurança. O direito líquido e certo significa que você não vai pedir provas. Se você precisar falar, excelência, eu quero uma prova documental, sim, você vai juntar, né? Perícia, eu quero prova, né? Testemunhas. No mandado de segurança, no mandado de segurança, não. Isso é direito líquido e certo. Eu já trago na minha ação o que é determinado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mandado de segurança na Constituição diz que ele é gratuito. E é comum trazermos um valor, né, para cumprir com esse requisito do 291. Ah, eu vi lá um caso que ele deu valor de R$1.000. Onde está escrito isso? Não está escrito. Ah, então eu poderia, em tese, né, colocar R$1. Poderia. Ah, mas na hora de propor a ação vai haver custos, né, pagamento? Não. Nesta ação, não, tá? Estou dizendo isso porque é uma discussão que às vezes no simulado e às vezes na prática, né, eu tive uma prática muito interessante quando estava em assessoria no TJ, e era uma parte sem jurisdição, que era da presidência e vice, principalmente da presidência, e havia naquela época, né, umas ações, muitos mandados de segurança, e uma delas nós propomos, né, aí por meio da procuradoria, etc. Mas houve um questionamento, porque o presidente à época questionou, o presidente do tribunal, falou, mas peraí, né, estava fazendo, estava junto, tinha um procurador de Estado, falou, mas por que vai dar valor da causa? O mandado de segurança é gratuito. Sim, a praxe, vamos dizer assim, para cumprir o 291. Mas tira daí, não precisa, porque é gratuito. Bom, na prática, né? Aí tinha lá um pedido por todos os meios de provas admitidos. Ele falou, mas por que vai pedir provas? O direito não é líquido e certo? Então não tem que pedir provas. Né? As provas já estão formuladas na ação e elas já comprovam o meu direito. Eu digo isso, gera uma discussão, né? Mas, como a gente trabalha com foco olhando para o exame de ordem também, né? A gente tem que cumprir requisitos. E dar o valor à sua ação pode ser 3, 4 décimos dos 4 pontos e tanto que você fará. Mas eu localizo aí no 292, né? Constará na petição inicial, né? No inciso 4, uma analogia, né? Na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, que é discutir propriedade, nós vamos ver isso já, que eu chamo de ação reivindicatória, aí eu estou tratando de direito real, propriedade, uma das hipóteses, o valor da avaliação da área ou bem. Então, fazendo uma analogia, uma comparação, o valor do objeto ali, né, da ação possessória, tá ok? Importante isso? Importante já para você ter anotado, né? A questão da liminar, né, que está previsto no código, né? O juiz deferirá sem ouvir o réu. Eu não li esse artigo agora, né? Pega aí. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu. Marca texto aí. Né, em latim, como é que nós falamos em latim? Não precisa saber de latim, né? Às vezes sem ouvir o réu, também acho. Mas é muito comum, né, ouvir o termo inaudita altera par, sem ouvir a parte contrária, sem ouvir o requerido. Mandado, de dedo, liminar, de manutenção ou reintegração, caso contrário, audiência que justifique.
Muito importante esse caput, coloca aí, puxa uma seta, tá com o seu vademecum, liminar na ação processória. O fundamento está aí. Se for propor uma ação e tem que fundamentar liminar, e tem que fundamentar, até mesmo para o exame de ordem, o fundamento, conforme o artigo 562 do Código de Processo, para concessão da liminar para ser reintegrado. O que adianta eu entender o que é posse sem saber o que eu faço com isso, né? É por isso esse diálogo aqui, o diálogo entre o material civil e o direito processual, tá? Importantíssimo para nós, né? Então, saber o que eu faço, né? Então, eu tenho a competência de distinguir o que é turbação, esbulho do direito civil e a habilidade, algum colega tem, e tem a habilidade de propor a ação correta, que é o que o exame de ordem, é o que é a prática, é o que nós, daqui a alguns anos, vamos... Ô, Enéas, fui lá, tô advogado, tô aqui, tô advogando, poxa, tô com caso, vários e vários alunos nesses mais de 20 anos agora, vieram para essa área, vários eu conheço na área, que para nós é o direito agrário, né? É o direito agrário aqui em Mato Grosso. Muitos alunos mesmo, não são poucos não, né? Bom, anotou aí? Esse é o fundamento legal, tá certo? E ali, sem conhecimento, né, independente da outra parte, né? Provou todos os requisitos, um dos principais está aí a questão do menos de ano e dia, né? Expedição do mandado de manutenção. O que é isso, Enéas? Propôs a ação, distribuiu, né? Vai para o juízo, tudo PJE, chegou lá, ele vai olhar, fala, tá aqui, tem a posse, turbado. Não, é uma ação de reintegral, foi esbulhado, tá, demonstrou realmente, ele estava aqui, não precisa de audiência, não, já estou convencido. Expedi, já fiz, decisão. E é uma decisão interlocutória, porque está sendo feita no curso do processo, né? Então ele está ali, bem no início, na verdade, né? E ele vai dizer, vai fazer um relatório, tasação de reintegração de posse, reúne desfavor de João de Tal, João Grilo, diante disso, já analisando todas as provas realizadas, fundamentadas, entendo sim pela concessão liminarmente, sem conhecimento do réu, da manutenção da reintegração de sua posse. Como ele também pode dizer não estou convencido, marque-se a audiência para a data dele. Ele pode extinguir a minha ação de cara, né, sem observar a questão, olha, só se, né, você for ilegítimo, né, e ele já de pronto assim o verificar, né. Coloquei aí, não diz outra parte, sem ouvir o réu, né? Ferida estiver devidamente instruída, ok. Não, satisfação não importará a extinção, mas tão só a denegação da liminar. Ou ele também pode marcar a audiência de justificação, né? Quem é convencido disso? É o julgador. É ele que tem que ser convencido, né? Para a concessão. Tive um caso aqui na cidade vizinha, muito antigamente, acho que até já gerou isso na advocacia privada, mas lá era foi um interdito proibitório, né? Não era nem manutenção e nem reintegração. É porque tinha alguns atos de inibição ali mesmo, no caso concreto, mas não concedeu de pronto, marcou uma audiência de justificação em menos de 30 dias, e na audiência ele se convenceu, tinha testemunhas, tudo mais, ouviu todo mundo, e falou, estou convencido, e já deu a decisão em audiência, né? Comentei com vocês, acho que esse caso, bem legal. Se a petição não estiver instruída, audiência que justifique. Ok. Essa audiência é para quem provar? Para o autor provar, né? Mas lógico, o requerido pode também terá uma contraprova. Ele pode até, isso é muito comum, ter as testemunhas também do requerido para ele fazer uma contraprova. No dia lá teve. É unicamente possibilitar ao autor, né, a oportunidade, e há essa discussão, interesse só do autor? Há quem diga que sim, mas aí eu até coloco na sequência, né,
que tem se possibilitado essa ampla defesa, esse contraditório, né? Até mesmo inspeção judicial, que dia desse eu comentei com vocês, o magistrado já sai dali e já vai para a verificação do que está acontecendo. O que está acontecendo lá? Vamos ver lá. Todo mundo aí entra nos seus carros, né? Litígio coletivo, atenção, como eu tinha falado, né? Questão de vários, né? Litígio coletivo. 565. No litígio coletivo pela posse, quando o esbulho ou a turbação afirmada na inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, a mais, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, deverá designar audiência de mediação, isso é uma novidade, a realizar-se em até 30 dias. Olha só, hein? Que observará o disposto. Aí tem toda uma sequência. Então ele está falando já no litígio coletivo, né? E em audiência de mediação. Essa novidade do processo civil, que é a cooperação entre julgador, partes, né? Também aqui nas ações possessórias, né? Pegou aí? 565 fala lá em litígio coletivo. Muito importante para nós, hein? Acho que alguém gostaria de falar aí, fique à vontade. Que mais? Justificação prévia, já falei, né? Audiência, Ministério Público, Defensoria, se houver necessidade, inclusive para audiência, né, de mediação. Intimar para audiência, né? Os órgãos responsáveis. Olha que interessante, vou só fazer a leitura aqui para vocês. Parágrafo 4º do 565. Órgãos responsáveis pela política agrária, né, do Estado, município, Distrito Federal, né? Mas por que toda essa preocupação? Como eu disse, aqui no Estado nós temos uma vara especializada de conflitos agrários, né? Audiência de mediação, ok, já falamos, né? Concessão de liminar em desfavor, fique atento, né, da pessoa de direito público. Essa liminar só após a ouvida da parte contrária. Olha que diferença, hein? 562, vamos voltar lá, ó. Com parágrafo único, contra as pessoas jurídicas de direito público, contra, né? Não será deferida manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Entenderam a diferença? Regra na ação possessória, quando é o João Grilo e demais, liminar. Não dita altera paz sem conhecimento do réu, sem ouvir o réu. Se for pessoa juiz de direito público, União, Estado, municípios, autarquias, né? Não vai ser deferida sem a prévia audiência. Então é o contrário, né? Mas por que isso? É uma prerrogativa, né? Uma presunção, né, de que o poder público ali age, né, em busca do coletivo, né, do bem comum, né? Isso é uma prerrogativa desde o código anterior, né? Como eu disse, que decisão é essa que analisa a liminar? Né? Não estou falando da sentença. Estou bem no início da nossa ação, antes de ouvir o réu, né? Liminarmente. Já falei. Essa é uma diferença importante para você já ter em mente, né? Isso é uma decisão que está sendo feita no curso do processo, então é uma decisão interlocutória, diferente, depois de ter de contestação, audiência, parará, sentença. Porque já tem que pensar nisso. Que se é uma decisão que está no curso do processo e você está advogando pelo João Grilo, então você, se for deferida a liminar, né, é que terás interesse, você que eu digo, João Grilo, e legitimidade em interpor o recurso. E se for negada a liminar, o autor da ação é que vai ter o interesse nesse recurso, já costume com o nome, hein? Agravo de instrumento. Importantíssimo no processo civil. Importantíssimo para nós. Então, qual que é o exemplo que você vai dar daqui a alguns anos, alguns semestres já, né? Qual que é o exemplo que você tem de uma decisão judicial proferida no curso do processo? Você vai falar, curso do processo,
ela é uma decisão interlocução, né? Interlocutória, né? Entre decisões ou entre procedimentos, né? Ah, qual é? Aí você vai lembrar do agravo do instrumento, que é o recurso. Ah, pode dar um exemplo. Geralmente os exemplos são das liminares, das tutelas provisórias, né? Mas pode ser uma negativa de uma prova, né? Pode ser uma negativa em audiência de testemunha, né? São decisões que ocorrem no curso de uma ação, ok? Esse momento aqui é mais como quando é que eu executo essa ordem judicial. Calma. Propôs a ação, pediu a liminar, comprovou, o juiz deferiu o mandado de reintegração, na reintegração de posse, o mandado de manutenção, é esse mandado que sai. O juiz pode até arbitrar. Lembra-se as multas? Olha, João, se você não sair daí, vai ser uma multa de 10 mil reais dia. Um exemplo. Ou eu já posso determinar um reforço policial. E aí vem toda uma sequência na decisão. Ou seja, ele dá a decisão para ser cumprida. Eu não preciso propor uma outra ação para executar. Esse momento aqui que eu quero que você entenda. É cumprir a liminar, cumprir a decisão. Ou a sentença, se for ao final do curso do processo, né? Então, geralmente vem com uma decisão com toda a sequência. Já concede, se não conceder, multa dia. Se precisar de reforço policial, reforço. Já expede-se ofício para os órgãos de segurança pública, já requisitando o reforço. Aí vem toda uma sequência ali de ordem mesmo, né? Que o juiz está dando uma decisão, ele está dando uma ordem judicial. Deixei aí um livro para uma capa, né? Para vocês sempre lembrarem dessa obra do direito civil, obra essencial para quem gosta da área de civil, o estudo, né, do direito civil constitucionalizado, contemporâneo, né? Uma capa aí, mas que não é só a capa, né? Na verdade, é a tese de doutorado do professor Otávio Luiz. Eu tive a graça de, na semana acadêmica, ano passado, dele vir ministrar para nós, do mestrado em Direito da UF. Aquela semana ele ministrou uma palestra muito detalhada dessa obra dele. E aí, depois eu até estou devendo um artigo daquele que eu escrevi de parte da constitucionalização, né, para vocês em PDF, que é parte do estudo da obra do professor Otávio, tá? Bom, fechamos. Hora da revisão. Na hora que você estiver lá, quero só finalizar mesmo para você estar fazendo a sua revisão. Diferenciou reintegrar, manutenção e interdito. Isso aí é básico, modalidades de ação. Reintegração, quando houver o esbulho, né, haverá perda total de posse. Você já entendeu isso? Se não entendeu, pergunte, fale. Manutenção, limitação, está limitada, perturbada, não houve a perda, está sendo turbado, essa é a palavra técnica, turbação. Eu falo perturbação, que é para lembrar, né? Mas o termo é turbadão. O interdito está na iminência, né, de ser molestado a sua posse, está numa ameaça de sofrer essa turbação, o esbulho, né? Está de olho, está ali, está na iminência. Então, a palavra, o nome da ação, interdito proibitório. Eu vou proibir, né? Vou inibir essa turbação do esbulho, ok? São ações distintas. São 3 espécies de ações, né, possessórias, que você está pensando. Reintegração, a fonte aqui é do professor Barroso, da Arlan, tá? Reintegração, manutenção e interdito. Essa é a habilidade que você tem que ter. Olhei aquele caso, sei que é uma ação possessória. Qual é a habilidade? Qual é a ação que eu vou propor? Como é que eu faço? O como é que eu faço é a prática, né? Que aí você vai ter que desenvolver dentro do processo, que aí você vai ter o estágio simulado, o estágio real, né? O estágio real, fui durante muitos anos numa outra universidade, faculdade, professor, era uma época que era professor de estágio, bem no início, né, da minha advocacia, eu era professor de estágio, de fazer parte simulada, parte real e audiências. Então era 2, 3, 4, enfim, audiências aqui, ainda era o fórum ali na Avenida do CPA, né, naquele prédio que sempre foi, na verdade, um hotel, mas funcionava à época como um fórum da capital, né?
e assim, não parece, mas existe sim uma prática muito interessante sobre posse também nos estágios. Às vezes, nos estágios é 99% de família, né, de direito de família. Pois é, mas eu tive surpresas também nas questões possessórias, tá? Surpresa que eu digo assim, teve casos interessantes. Então, aqui nesse quadro está a diferença, né? Perda total, limitação e ameaça. Nome técnico, né? Achei muito interessante essa obra do Barroso aí. Esbulho, turbação, né? E o interdito, mera ameaça. Ok? Situação pretérita, perdeu a posse, no caso da reintegração. Situação presente, está perdendo. Manutenção aí. Olha, futuro, ó, vou perder, hein? Já tô. Silêncio, ó. Se deixar, ele vai invadir. Então, veja como é, né? Você entra com interdito, isso foi comum também. Eu entro com interdito, do nada vira turbação. No meio do caminho, puxa, de turbação virou esbulho. Perdi tudo do meu trabalho. Lógico que não. Nós já falamos da fungibilidade. Por isso que eu pus aí. Autoriza, né, admitir a ação processual. É muito comum, né, haver essa sequência, né, do interdito, da turbação, da manutenção para reintegrar. Então, tem um exemplo que já comentei, né, propositura da manutenção, juiz for analisar a liminar, já ocorreu a perda total da posse, receberá a manutenção como se a reintegração fosse. Perfeito? Requerimentos da petição inicial. Esse aqui achei legal também. Esse aqui é o requerimento. Como assim? Está ali embaixo até do Barroso, que eu achei interessante. Ao elaborar a petição, acho que vocês estão tendo uma noção pelo que eu vi do simulado, você tem a competência, a legitimidade ativa, procedimento, né? Que a maioria gosta de falar nome da ação. E legitimidade passiva. Aí eu tenho a narrativa de fato, né? Introdução, desenvolvimento e meio, fundamento legal. E fazer o meu pedido. É muito comum a gente diferenciar o pedido do requerimento. Então, aqui, nesse momento, o requerimento, o autor da possessória requerer, olha só, excelência, caso ocorra essa modificação, né, que já, né, aplica o princípio da fungibilidade, né? Olha que interessante. Né, mas se não requerer, ele pode negar? Não é que se não requerer ele vai negar, é que no curso da ação você vai informar. Pode acontecer também, né? No curso da ação você está informando ali essa mudança na possessória, na situação da posse, né? E aí se utilizar desse argumento, né? Mas aí eu achei interessante de já trazer, né? Tá aqui fechando o tema da revisão, esse litígio coletivo, né? Que eu já falei ali, né, figura e polo passivo, um grande número de pessoas, chama Ministério Público, Defensoria, se tiver hipossuficiente, né? Quem está vendo isso? Quem está vendo isso? O autor cauteloso, ele pode já até trazer na ação, né, que há uma coletividade ali, e aparentemente a hipossuficiência, dizendo ao magistrado reconhecido ali por meio de oficial de justiça, né, poderá ele intimar, chamar a Defensoria Pública, né? Aqui eu faço só que tipos de citação, como eu disse, como é que a gente chama, né, esse polo passivo aí, oficial de justiça, o mandado, né, dedo, e o edital, que nós chamamos de fictício. Mas não se preocupe neste momento. Só entenda as palavras citação, que é a forma de chamar ali os requeridos, né? Um exemplo aí de qualificação do demandado, né? Em face se é litígio coletivo, às vezes você só tem o nome do João de tal, né? E não tem o nome de mais ninguém, invadiram vários, né? Esbulhou, né? Então, em face dos esbulhadores e réus desconhecidos ou incertos do imóvel tal, né? Ou seja, o objeto, né, do local do esbulho, lógico que você tem que saber, né? Lá está discutindo posse, né? Já falamos da acumulação de pedidos, você já anotou. Já falamos daquele pedido dentro da própria contestação pelo réu, que alguns chamam de contraposto, você já notou.
né? Esse caráter dúplice, importantíssimo, você já entendeu que isso é importante, né? Procedimento da reintegração e manutenção, liminar ou tutela provisória de urgência? Opa, isso é uma pergunta um pouco mais avançada, né? Mas eu quero só que você já diferencie. Quando eu falei aqui uma liminar independente ou sem a ouvida do réu, como o código fala, né? Sem a ouvida do réu, né? Sem ele falar. Isso é um procedimento especial da possessória, que a gente viu, um requisito primordial, menos de ano e dia, né? Agora, passado isso, eu posso conseguir uma tutela provisória, né, uma tutela de urgência no curso do processo? Resposta sim. Né? Os requisitos diferenciam, tecnicamente, né, falar em fumaça do bom direito, da liminar é comum, e na tutela de urgência, na tutela provisória de urgência, né, esse perigo, né, na demora, né. Esse momento aqui é mais para você entender, acho que é o momento de entender da possibilidade de liminar, acho que isso é importante, né. Se não tiver por causa do tempo, você também entender que poderá, né, requerer também essa tutela, essa busca antecipada da reintegração ou da manutenção, tá? Acho que esse é um ponto importante. Eu só destaquei ali, né? Questão do data né, menos de ano e dia, liminar ou tutela provisória de urgência. Em regra, usando o procedimento especial das possessórias, liminar, né? Aí eu cito ali tipo de, né, força nova, como o código fala, né? Fundamento legal, acho que se localize dentro do código também, né, de processo. Não há necessidade do risco de dano, né, probabilidade do direito, né, e mais de ano e dia, né, aí a tutela provisória de urgência, né, então aí a gente chama no processo de força velha, né, então não cabe a liminar do 562, mas é possível essa tutela provisória de urgência com fundamento em outro artigo, só coloquei ali para você ter conhecimento. Será estudado e detalhado. Aliás, tenho repetido isso, né? Nós estamos dialogando a posse com a ação possessória. No momento que você trabalhar o processo civil, isso estará mais claro, né? Aí você fala, poxa, né? Tá mais fácil. Tem que estar mais fácil, né? Na hora de trabalhar com esse diálogo lá. Ok, isso aqui também para revisão depois, é importante no litígio coletivo, né? Questão do Ministério Público, audiência de mediação, né? Defensoria, órgãos da política urbana e agrária. Isso está previsto no código, hein? Olha que interessante. Pessoa juiz de direito público não é deferida a liminar, sem a ouvida da parte. Então é diferente, né? A regra é concessão, né, sem a ouvida do requerido. Agora, mas se o requerido for um ente pessoa de direito público, aí não, aí tem que ser ouvido. Dentro daquela ideia que nós já falamos. Aqui que está um destrinchado assim, bem simples, que eu gostei do Barroso. Na hora que vocês forem praticar, vocês vão escrever, né, no processo, que eu acho que é legal. A gente pode depois também ter um caso desse, eu acho que é legal. Né, aquele caso que eu falei lá da reintegração, tipo, algumas aulas passadas a gente destrinchou, né? Então, a competência, aquele momento de escrever o excelentíssimo senhor, não escreve mais excelentíssimo, agora é só juiz de direito, tá? Ok. Mas é uma praxe, né? Então, se for imóvel, que é o que a gente tem discutido bastante, a situação da coisa, se for móvel, que também as possessórias servem para tais, o domicílio do requerido. E o fundamento está aí, no CPC, né? Como é que eu chamo partes, autor, réu, né? Sim, então eu tenho competência, na hora de escrever o excelentíssimo, autor qualificado, vem por meio de seu advogado, capacidade de direito do autor, capacidade postulatória do advogado, não precisa pôr nome, em exame de ordem não coloque. Aliás, não precisa não, no exame de ordem não pôr. Qualificando o polo passivo, lógico, né? Quando tem a sua qualificadora, se for coletivo, né, em face ali, ele coloca o Barroso um exemplo lá, né? Esbulhadores ou réu desconhecidos, né? É interessante, né? Mas é muito prático. O nome da ação, para quem gosta, eu gosto de colocar procedimento especial, mas se é uma ação nominada, já uso, se é para reintegrar, se é para manutenção, interdito. Fundamento, regra,
do 560, do processo civil e do CC lá do Código Civil do 1210. Os fatos, você tem que demonstrar a questão possessória, o esbulho, a consequência, né, do que foi esse esbulho, essa turbação. Fundamento legal sem mistério, né? Direito material está aí, que é o direito civil. Quando fala em direito material, né, direito substantivo, né, não fala em adjetivo, e o processo. Se tiver súmulas, né, quem está com o vadimeco vai ver que sempre que eu ler o 560, ele me remete para o direito civil bem embaixo, né, ver artigo tal. E às vezes traz súmulas. Isso é para o seu código, o seu vadimeco, na verdade, ser útil, né? Então, esse aqui é uma sistematização da ação possessória, se é que você entendeu, né? Começando pela competência, legitimidade, que ele chama de preâmbulo, né? Que é a legitimidade ativa, procedimento, legitimidade passiva, narrativa de fato, você vai dividir lá no exame de ordem 6 parágrafos, é como eu oriento meus alunos, né? 5 linhas, que são 150 linhas, como vocês já sabem, né? Para escrever a peça. Então, você vai ter 6 vezes 5 lá, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, essa narrativa factual, fundamento legal, se der tempo e espaço, transcreve a principal, né? Igual colocou aqui, ó, qual que é o principal? 560, né? Mas tem outros artigos? Tem, cita. E fazer, né, a fundamentação da liminar. Na possessória isso é muito importante. Tem gente que tem profissionais que abrem um tópico, né? Da liminar, da tutela liminar, da liminar pretendida, né? Demonstrando se é liminar, possessória, os requisitos, menos de ano e dia e tudo mais. Deixei aqui destrinchado para vocês, né? Se for mais de ano e dia, tutela provisória, então, a tutela provisória de urgência. O que é o ponto diferente, né, entre a liminar e a tutela, além do menos de ano e dia e mais de ano e dia? É o requisito, né? A liminar, a fumaça do direito que está ali, independe do perigo, de dano, etc. Já a tutela de urgência, né, provisória, que a gente chama, você vai ver que tem que fundamentar esse perigo aí. Palavras-chave, achei interessantíssimo esse detalhe do Barroso, né? E o pedido, né? E ele divide, como Tartucci faz, né? A Fernanda Tartucci, no Manual de Prática Civil, ela também faz a diferença de pedido, e é um costume, eu achei legal isso lá atrás, alguns anos atrás, de realmente, o que é o pedido? É o que eu quero a reintegração, eu quero a manutenção, eu quero a indenização, eu quero, né, o fazer, deixar de fazer, entrega de coisa. E o requerimento é se está liminar, né, a questão das provas, a gente vai ver na sequência. Então, pedido, liminar, sem ouvir o réu, fundamento. Ah, mas você já falou lá, Enéas? Sim, eu falo e peço. Falo e peço. Isso é a causa de pedir do que você falou e o que está. Esse nexo causal que a gente chama, essa ponte, tem que existir. Mas sob pena do quê? Sob pena de não ser concedido, né? Procedência para reintegrar a manutenção, condenação em custas, honorários, se tiver acumulação de pedido, né? Aí o requerimento, aí eu acho legal. Provas, né? Custas, tramitação se for idoso, isso aí é muito comum hoje, né? MP, defensoria. Dá o valor da causa. Qual é o valor da causa? Nós vimos lá, né, antes, a regra, o valor do objeto do bem. Olha que sistematização. O que está faltando aí? Só colocar local, data e assinatura. Não assine o exame de ordem. É para escrever local, data e escreva assinatura. Se quiser também, advogado, só escrever a palavra advogado. Atenção, né? Requerimento de prioridade de tramitação do MP, tem que ter fundamento, né? Se encontrados no local por oficial de justiça, né, aqueles que não forem, citar por edital, isso é interessante. Ministério Público, Defensoria, se tiver aí o suficiente, nós falamos, né? Intimação lá dos órgãos quando é uma tutela coletiva, né? Esse aqui é do interdito proibitório, né? Que o Barroso traz, que eu achei também. A competência vai depender, como a gente viu, do se é imóvel do local. As partes, a mesma questão de qualificação, militar ativa, passiva, né, que é o preâmbulo.
Interdito proibitório com pedido de liminar. Lembra do interdito proibitório? Aquela, excelência, vai acontecer, né? Está na iminência, né? Então, você vai ter o fundamento, 567 do CPC e seguintes, falar da posse, turbação, o risco, né? Não é que foi turbado nem esburado, o risco, né? E esse mandado, vai ser, como vai sair essa ordem, né? O magistrado vai falar, o João Grilo, para de ficar, não, se você continuar ameaçando, né, de turbar, de esbulhar, esse risco que está acontecendo, eu já estou afastando. Se vier a acontecer, aí é multa e tudo mais, né? Artigo do direito material, citou, né? Liminar, a gente já sabe que tem que ser fundamentada, sempre que falar em liminar ou se for, né, tutelas provisórias. Pedido, o que eu vou pedir primeiro? Liminar, se você está fundamentando, né? E depois? Depois que seja procedente a ação. Para quê? No caso aí, para, né, inibir, né, um esbulho, inibir a perturbação. Custas, está lá também no pedido, né? Se bem que condenação, custos honorários, eu jogo até lá para requerimento. Provas, guia, tramitação prioritária e dá o valor da sua ação. O que diferencia aqui, né? Lógico que é só a parte do fundamento, né? Alguém querendo falar? Diga. É o Francisco, boa noite. Ô, Francisco, diga. Então, eu vi o senhor falando aqui sobre tutela e sobre liminar. Então, se o senhor pudesse fazer um resumo aí em pouco tempo, qual é essa diferença da liminar para tutela, juridicamente e efeitos práticos? Bem objetivo. Liminar, eu tenho que fundamentar os requisitos do fumus boniuris, que é essencial, né? E no caso da possessória, ter lá o menos de ano e dia, que nós já falamos. Liminar tem ação própria. Ação possessória com menos de ano e dia já é previsto no CPC, artigo 562, liminar. Eu não preciso utilizar lá o 300 de tutela de urgência, de falar que se não for concedido vai ter uma consequência tais, tais e tais, vamos dizer assim. Liminar, sendo objetivo, eu tenho um fundamento próprio. Se eu tiver liminar no mandado de segurança, eu tenho um fundamento próprio na lei de mandado de segurança. Eu não preciso propor o mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência ou evidência, não. Eu tenho a lei de mandado de segurança e a lei prevê. Eu tenho a ação possessória de reintegração, manutenção e interdito e o CPC prevê. Tanto é que toda vez que fala em liminar, você vê que tá, onde que eu estou indo aqui? 562. Então eu estou indo específico na ação possessória. Falou em liminar, hoje, de 16 para cá, eu tenho a tutela própria dela. Mas eu tenho quem defende que, no caso aí, é uma tutela provisória. Eu repito, é uma ação própria, procedimento especial, e tem um artigo que você fundamenta a sua liminar. Questão dos requisitos, né? Muitos defendem que não se fala mais para liminar, da fumaça, ou do periculum in mora, como a gente, todos utilizando, né, a ideia de uma tutela de urgência. Eu sigo muito o Marinoni. O Marinoni, Didier, os mais clássicos, né? Eles diferenciam, né? Então, liminar, ação própria, ação por procedimento ordinário, comum, que não tem previsão própria, tutela provisória de urgência ou de evidência. Entendi, urgência, a gente trabalha muito com esse perigo do que vai ocorrer ali, aquele dano, e a evidência é mais com fundamento em precedentes, né? Súmula, vinculante e tudo mais. Mas eu acho essa diferenciação essencial. Qual que é a diferenciação essencial? Possessória. Eu tenho o fundamento legal para a concessão da liminar. Lá fala o juiz sem ouvida do réu. O que é isso? Liminar fundamentado na possessória. Tranquilo aí, Francisco? Positivo, professor. Consegui entender agora a diferença mas é legal. De urgência. Mas é um tema importantíssimo. Na minha
no meu estudo de dissertação, eu trabalho com tutela inibitória. Então, é um artigo específico do Código de Processo que inibe a ameaça ao direito. Então, nem teve lesão. Nem teve lesão, né? Deixa eu ver aqui. É que eu estou trabalhando sem ser específico de artigo, né? Ah, tem que ficar lendo o artigo, não. É específico da parte de inibição. Deixa eu pegar aqui. Exemplos e... Porque toda a parte de tutela de urgência, né? Está na parte do artigo 300, né? Que a gente estuda no processo civil, tá? Tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, né? Ou o risco de um resultado útil do processo. Aí vem a sequência aqui. Tutela, né, antecipada em caráter de antecedente, cautelar, muitos falam, acabaram as cautelares. Sim, mas eu ainda tenho a cautela, né, no caráter de preventivo, né? Toda a sequência vem tutela de evidência no 311, né? Deixa eu só pegar... Eu localizo aqui. É que, só para esclarecer, a linha de pesquisa específica é inibir a ameaça. Então, antes que ocorra o dano, antes que ocorra o ilícito, para pensar em responsabilidade, ressarcimento, fazer, enfim, eu vou inibir essa ameaça. Então, independente de provas. Então, olha que interessante. Então, eu vou ter uma tutela inibitória, e aí eu trabalho com duas, tanto de inibir como de reintegrar. Então, eu quero inibir. Se no curso da ação ocorrer, eu reintegro o meu direito. Mas eu trabalho muito com essa ideia da inibição da ameaça ao meu direito. Ou seja, eu quero inibir a ocorrência do ilícito. Eu sequer permito que aconteça o ilícito. Esse é um ponto muito interessante da tutela inibitória, chama-se tutela de inibição do ato ilícito, né? Mas que trabalha muito essa parte das tutelas também. Bom, aqui eu fecho, né, vou deixar os slides lá para vocês, com toda essa parte de acessórias que a gente pensou e raciocinou dentro do direito das coisas. E nessa sequência vem, eu vou deixar já essa introdução dos direitos reais, propriamente dito, trabalhando a sequência de propriedade e pegando a sequência dentro dos direitos reais, a parte, vamos dizer assim, prática essencial, vamos dizer que é mais, né, que nos é útil, né, e lógico, depois vendo os demais lá de usufruto, né, etc. Mas pegando, aí, por exemplo, a questão do uso capião, que a gente tem, né, comentado nas aulas anteriores, já vem na sequência, tá? Então, já deixa preparado aí, eu vou finalizar por hoje, mas já deixa preparado os direitos reais, como é que a gente adquire esses direitos reais, tá bem no início ali, né, do Código Civil, né? A forma de adquisição, que já temos uma ideia da tradição, né, do bem imóvel, do registro do imóvel, né? Então a gente vai focar no direitos reais. Né, mas a gente chama muito a disciplina direitos reais, né? Foi bem quando colocaram ali, eu falei, sim, mas nós estudamos, na verdade, o livro do Código Civil chama Direito das Coisas. Há uma discussão nisso doutrinariamente. Eu gosto de seguir o código codificado. Direito das coisas. Dentro do direito das coisas, eu discuto posse, e aí eu discuto direitos reais, cujo representante mor é o direito de propriedade, né? Então, se a gente pegar aqui o Código Civil, pega a sequência aí, ó. Aí tá lá, título 2, né? 1225. São direitos reais. Qual que é o primeiro que está aí, que é o mais né, discutido que a gente vai fazer? É a propriedade. Vou discutir superfície, servidão, direito de laje, que é recente, né?
17, né? Recente mesmo, digo até para discussões. Eu acho que é legal a gente discutir. Mas dentro, por exemplo, do direito de propriedade, a gente já abria discussão, como faz o Código Civil, para a questão do uso capião, né? As espécies, eu acho que isso é importante. E eu vou nessa linha com vocês também, e aí depois pegando, né, a sequência dos direitos reais, tá ok? Então, eu fecho por aqui a nossa aula de hoje, já deixando a sequência aí para as nossas aulas, indo para o direito de propriedade e já avançando nas espécies de uso capião, tá ok? Uso capião urbano, rural, e que pudermos destrinchar dessa parte, que é muito bem-vinda para o exame de ordem e para a prática, nós trabalharemos em conjunto aí na sequência da aula, e lógico, sim, logicamente, deixar de pegar os demais direitos reais ponto a ponto. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vou falando com vocês. Hoje o único que me chamou aí foi o Francisco, os demais estão quietos. Vamos ver, Jono também, boa noite. Torgerso também, na escuta. Muito bem. Vou só tirar aqui a apresentação, naquela nossa sequência, para eu não perder. Laura está aí, boa noite, Laura, os colegas também. Tem alguma dúvida? Fale, pergunte. Estou à disposição de vocês. Vou finalizando aqui a nossa gravação. Quiser fazer pergunta por e-mail depois, nós temos nosso grupo de WhatsApp que também ele não é oficial, mas a gente usa muito para aquela bate-bola, né? Eu mando para vocês, eu envio para vocês, compartilho, né? Esse é o termo da moda, enfim. Compartilho as lives e todas aquelas palestras, né? Mas fique à vontade, é mais um compartilhar. Aliás, é totalmente informal, mas é algo assim. Ora, vocês vão ver que tem uma discussão de direitos humanos, são discussões que eu trato muito dentro do mestrado, que eu ainda estou qualificando, vou qualificar e vou defender, e que eu gosto de passar para todos os meus colegas no que eu trabalho, colegas, porque nós todos estamos dentro do mesmo estudo, né? Que é com o mesmo objetivo aí. Então, fique à vontade, às vezes você quer participar lá, quer fazer alguma pergunta, né, como é que pode perguntar no privado, ou às vezes eu não respondo de imediato, peço desculpas, porque às vezes não, geralmente eu passo, dou uma olhada, vejo que tem interessante e não volto mais ao ficar olhando ali, aqui eu estou, né, às vezes está escrevendo, lendo alguma coisa. Mas fique à vontade, tá bom? Eu vou só parar a nossa gravação, para que eu vou interromper a nossa gravação. Interromper a gravação, ok.